Meus amigos, que jogo foi esse, cara? Seu teste de cardíaco aí tiver em dia, você passou ileso, cara. Porque esse jogo aí, meu amigo, foi muitas emoções, cara. Parecendo um jogo de final, meu amigo. Que jogo foi esse? Salvador da Pátria GB, meu amigo. Os vascaínos hoje te idolatram, mano. Os vascaínos hoje te amam. Muito obrigado aí pelo gol da vitória do Vascão, onde tudo parecia perdido, onde o Vasco não ia ter forças para fazer o quarto gol. O GB foi lá e apareceu e fez esse gol aí para explodir a gente de alegria. Cara, tô aqui muito emocionado aqui, muito feliz, velho, porque esse gol aí do Vasco, um jogo que era de suma importância conquistar os 3 pontos hoje, não importava a maneira que fosse, tinha que conquistar os 3 pontos. O Vasco foi lá, fez o torcedor sofrer, com um jogador a mais, toma o gol de empate, o 3-3, parecia que ia ser um empate melancólico em São Januário, e no último minuto de jogo o GB vai lá, faz um gol extremamente importante, o primeiro gol dele na temporada, de um jogador que chegou a viajar para a Turquia para ser negociado com o Fenerbahçe. Não deu certo a negociação dele, o jogador não passou nos exames, voltou para o Vasco e hoje decide um jogo tão importante para a gente, colocando o Vasco na 10ª colocação com 33 pontos no Campeonato Brasileiro, a 8 pontos da zona do rebaixamento e agora só mirando a parte de cima da tabela, né, cara? Porque claramente eu acho que o rebaixamento vai ficar um pouco para trás com essa vitória de hoje, porque você pontuou, o Vasco pontuou, fez 3 pontos contra um adversário que estava dentro da zona. Você, além de chegar a uma pontuação maior no campeonato, ainda impede de um time que está dentro da zona de pontuar. Isso foi muito importante, era um jogo muito importante para o Vasco dar um show, dar um basta nesse fantasma de rebaixamento. E agora é continuar secando, né? Vamos secar o Juventude, vou torcer muito hoje pro Fortaleza ganhar do Juventude também. Enquanto não tiver exorcizado totalmente isso aí, a gente não vai ter uma paz. Mas agora o torcedor tá mais tranquilo, porque os 3 pontos apareceram e o Vasco tá aí na parte de cima da tabela, na 10ª colocação. Falando do que foi o jogo, né, cara? Pô, o jogo ali que se propôs pro Vasco desde os primeiros minutos, né? O jogo inicial ali, o Vasco já estava ganhando por 1-0, né? Praticamente já iniciou o jogo com 1-0 para o Vasco, um gol do Nuno Moreira, mais uma assistência do melhor lateral direito do mundo e que não é convocado para essa seleçãozinha, né? Tomara que essa seleção perca todos esses amistosos aí. Eu sou Coreia, eu sou Japão até morrer, meu amigo, porque uma sacanagem o que eles fizeram com o Paulo Henrique, mano. O melhor lateral que existe aí no futebol brasileiro, o melhor lateral brasileiro em atividade, não é convocado. O cara todo jogo dá assistência, o cara todo jogo faz partidas memoráveis, jogou muito hoje, cara, jogou muito. A jogada do primeiro e do segundo gol passaram pelo pé do Paulo Henrique. No primeiro ele deu assistência, no segundo ele achou o jogador para cruzar para o Ryan fazer o gol, deu passo para o Andrés Gomes. Cara, é um lateral que tinha que estar na seleção brasileira. Não, convoca um jogador do time do filho dele, né? Porque o filho dele é técnico do Botafogo e ele vai lá e convoca o jogador do Botafogo, né? Mas é assim que infelizmente funciona o futebol brasileiro e com certeza o Paulo Henrique é um dos jogadores mais injustiçados, se não o mais injustiçado atualmente aí na seleção brasileira. Mas falando do jogo, uma bela assistência aí do Paulo Henrique, um gol maravilhoso do Nuno Moreira, fazendo um gol de cabeça ali no meio de 3 zagueiros do Vitória, ninguém conseguiu achar o Nuno Moreira. Parecia que o Vasco ia ter um jogo tranquilo, uma tarde tranquila, ensolarada lá em São Januário, né, o Rio de Janeiro, pegando fogo. O Vasco, com certeza, abrindo o placar mais cedo. Parecia que o Vitória não iria ter tanta força assim para tentar uma reação devido ao calor, devido a estar jogando fora de casa e ser um time mais fraco que o Vasco. Só que claramente todo mundo estava errado, né? Porque a gente esperava uma goleada e não, veio a virada do Vitória. O Vasco deu um apagão, fez o gol, o time morreu, cara. O time pregou, não conseguia mais fazer nada dentro de campo. Deu uma pane geral ali no Vasco. Os 2 gols do Vitória do primeiro tempo foram bizarros, cara. Uma jogada que era para ter sido finalizada no meio campo, uma falta que era pro Tietê ou pro Mita Rodrigues fazer ali no jogador. Ele achou o atacante do Vitória, saiu livre, cara a cara com o Léo Jardim, fez o gol. Depois uma bola parada, um cruzamento, onde a zaga do Vasco assistiu o Vitória fazer o gol, cara. Um absurdo aquele gol ali, o segundo gol do Vitória. Infelizmente, o Vasco acabou pecando demais no primeiro tempo. Não precisava passar por tudo que passou hoje, mas infelizmente a gente está falando do Vasco, né? Um clube que historicamente, nesses tempos aí, vem fazendo o torcedor sofrer e sofrer e sofrer muito, né? Até nas vitórias o torcedor sofre. E no segundo tempo o Vasco veio para cima com tudo, tirou o Verratti, que não tem que ser mais titular. Não sei mais quantas vezes o torcedor tem que pedir o Verratti no banco, cara. Ninguém entende, cara. Não é possível que ninguém dessa comissão técnica do Diniz não consegue entender que o Verratti não é mais jogador titular do Vasco.
Ele não consegue fazer gol, ele não faz nada em campo. Tem que tirar ele, só foi tirar ele, o Vasco fez o gol de empate com o garoto Ryan, uma jogada, como eu falei, iniciando ali com o PH, um passe pro Andrés Gomes, o Andrés Gomes achando o Ryan para complementar pro fundo da rede, cara. Ali parecia que o Vasco ia com tudo para cima do Vitória. Foi para cima, conseguiu achar um pênalti claríssimo, o jogador deu uma jogada de vôlei, pênalti claro, né, do Raul Cáceres, ex-jogador do próprio Vasco, foi lá, acabou fazendo o gol de pênalti com o Ryan, uma cobrança magistral, e na sequência toma o gol de empate, né, cara? Um jogador do Vitória tinha acabado de ser expulso, parecia, cara, pô, o jogador foi expulso, agora é goleada, mano, é 5-6-2 aí pro Vasco. Só que não, no mesmo lance ali, que era uma falta pro Vitória, o Vitória acabou chegando no gol num vacilo horroroso, ridículo do Léo Jardim, que ficou lá fazendo cera no campo e querendo uma falta que não foi, onde ele trombou com o Robert Renan, né? E com certeza o gol foi culpa do Léo Jardim, na minha opinião, que saiu muito mal do gol, muito, mas muito mal do gol. E infelizmente o Vasco acabou tomando aquele gol ali num vacilo tremendo da defesa. Parecia que a vaca tinha ido pro brejo, porque todo mundo sabia que o Vitória ia se trancar todo, ia encher o time de volante, de zagueiro. Foi feito isso, o Vitória ficou todo atrás, o campo de defesa do Vitória estava todo povoado, o Vasco não conseguia achar jogadas para conseguir finalizar e tampouco achar um companheiro ali em melhor condição para fazer o gol. Parecia que realmente não ia conseguir fazer isso. Teve uma jogada ali que o Piton subiu livre, de cabeça, sozinho, não conseguiu fazer o gol. Ali eu acho que deu um baque, cara. Eu acho que ali o torcedor sentiu que não ia conseguir, o Vasco não ia conseguir a vitória. Só que teve a jogada, o cruzamento do lado esquerdo e o gol do GB, do garoto GB, que tinha acabado de entrar ali para fazer alguma coisa, para fazer o que ele fez, né? E ele foi lá, só escorou pro fundo da rede, dando a vitória, os 3 pontos pro Vasco. Festa em São Januário, a festa concluída, o Vascão vencendo, nem que seja no sofrimento, mas o Vasco conquistou os 3 pontos. Se afastou muito, mas muito da zona do rebaixamento. Chegamos, enfim, à primeira parte da tabela. Com certeza, e agora é tentar manter o bom nível para o próximo jogo, que vamos ter agora pausa para a data FIFA. 10 dias sem jogos do Vasco. Vamos ter aí o Vasco tentando descansar, recuperar jogadores que estão lesionados, principalmente o Carlos Cuesta, que tem que voltar imediatamente quando acabar essa pausa para a data FIFA. Não dá mais para ficar sem esse zagueiro. Hugo Moura não é zagueiro. O Vasco precisa voltar a ter aquela dupla de volantes ali com o Hugo Moura e o Cauã Barros. O Tietê foi muito mal para mim hoje, ele foi o pior em campo, junto com o Léo Jardim mais uma vez. E esperamos que o Vasco volte mais descansado e que vença o Fortaleza no próximo jogo, que será fora de casa, assim que voltar dessa pausa para a data FIFA, né? Vamos ter jogos importantes, jogos acessíveis para o Vasco, e esperamos que os 3 pontos apareçam já logo na próxima rodada, para que o Vasco sonhe com algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, sem contar com a Copa do Brasil, né, que é o grande desejo, a grande obsessão da instituição nesse ano. Mas, com certeza, aí fica a lição para o Vasco, que não tem que sofrer dessa maneira, com um jogador a mais, cara. Pô, quase foi uma baita sacanagem que esses jogadores fizeram aí com o torcedor, se não fosse o gol salvador do GB. Hoje a gente estaria aqui pé da vida, estaria xingando todo mundo aí, xingando Diniz, fora Léo Jardim, fora todo mundo. E o Vasco iria somente fazer um ponto num time que chegou a tomar 8-0 no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Vasco perdeu lá em Salvador e iria só fazer um ponto jogando em São Januário. E novamente com um jogador a mais. Os 2 jogos o Vasco teve jogadores a mais e sofreu, suou para conquistar uma vitória diante do Vitória, né? Mas apareceu e o Vasco se livrou desse fantasma do rebaixamento, pelo menos por enquanto, né? Deu uma afastada muito boa. Comenta aí o que você achou dessa partida. Quem para você foi o cara, pô, é sacanagem eu não falar aqui que o GB foi o melhor homem em campo, né? Lógico, mano. Destruiu, fez o que tinha que fazer. Fez o gol da vitória do Vasco, só isso, né? O que afastou a gente lá perto da zona do rebaixamento, né? Palmas aí, GB, você merece, cara. E também gostei muito do Paulo Henrique, Ryan monstruoso, né, cara? Monstruoso que joga esse jogador. O Coutinho hoje foi muito abaixo, por mais que jogou os 90 minutos, senti ele bem abaixo hoje, mas, na minha opinião, depois do GB que fez o gol importante, Ryan e Paulo Henrique, para mim, foram os melhores. Gostei de alguns momentos do Nuno Moreira, mas ele também sumiu totalmente do jogo, depois ali no segundo tempo. Fez o gol do primeiro tempo, no primeiro tempo ele já estava bem abaixo, né? Mas por mais que ele fez o gol ali, acho que ele fez uma partida ainda correta, dentro das possibilidades, que é um jogador que está extremamente desgastado, é nítido o desgaste do Moreira, vai servir aí para ele agora dar uma descansada, essa pausa para a data FIFA também. Para mim aí fica GB, Ryan e também PH como os melhores do jogo hoje.
Muito obrigado por ter assistido até o final, pessoal. Vamos comemorar demais. Explode o vídeo de like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço e é nóis.